agradeço demais. Eu vou pedir para o Luiz Antônio vir aqui, vou apresentar. Luiz Antônio, eu formei em contabilidade por causa desse cara. Ele me adotou desde o primeiro período, é um coordenador exemplar que me ajudou do início ao fim, foi meu orientador na graduação. A gente ia fazer o tema sobre finanças pessoais, mas em função do meu dia a dia corrida eu não ia conseguir dedicar o tempo necessário, mas ele me apoiou do início ao fim, me ajudou em todos os pepinos, né? Foi ele quem me deu o CRC de estudante, ele foi lá, ajudou a gente em tudo. Agradeço demais a oportunidade de ter você aqui conosco compartilhando o conhecimento. Acredito que vai acrescentar muito na vida de vocês. A partir de agora, essas reuniões de pares, a gente não vai alongar muito nos temas burocráticos, que a gente vai tentar desenvolver com vocês ao longo do projeto. A gente sempre vai ter uma palestra. Então, a primeira palestra de hoje é sobre finanças pessoais, o Luiz vai fazer com vocês. Vai falar um pouco, porque normalmente eu acho que é bem comum, né? Sempre sobra rede no final, nunca sobra dinheiro, né? Então, pois é. Então, o Luiz vai dar algumas dicas pra gente sobre isso. Tá bom? Fique à vontade. Esses são os pais dos nossos alunos. Obrigada, gente. Bom dia novamente. Bom dia. Acho muito importante a gente estar aqui num sábado de manhã, numa escola pública da rede municipal. E num sol desse a gente está aqui para se desenvolver em termos de pessoa, né? Então é muito gratificante ver o braço da educação atingindo a nós aqui para nos tornar pessoas melhores. Eu vou pedir licença, Tati, porque se eu for deixar para fazer a foto depois, eu vou esquecer. E eu sempre, antes de começar, eu já estou meio abusado, eu já peço para fazer a foto logo. Tudo bem? Porque eu tenho Facebook e gosto de divulgar que eu estou aqui e tudo mais. Na frente? Eu ia sugerir que ficasse todo mundo, eu só ia pedir para quem está aqui, se puder ficar ali atrás, porque eu vou aproveitar a luz que vem daqui, ó. Aí eu vou fazer uma selfie rapidinho e aí a gente retorna, pode ser? Todo mundo autoriza publicar essa foto? Autoriza. Ok? Valeu. Agora, desculpa aí é que eu estou ficando meio abusado com o tempo. Bom, ser professor universitário é um sonho para mim, eu acho muito bacana. Não nasci para isso, eu queria ser piloto de caça, eu queria ser piloto de aviões. E aí, na minha juventude, eu fui servir ao Exército. No Exército eu conheci a intendência, que é a administração do Exército. Conhecendo a intendência, eu tive aula de contabilidade. Alguém falou: você não quer fazer ciências contábeis? Eu amo, o que é isso? Aí fui procurar saber, acabei entrando na universidade e me tornei professor lá. E já tenho 22 anos como professor universitário na UFRJ, e isso me dá cada vez mais prazer. Tem aqui algumas fotos da aula que eu dei ontem à noite, sexta-feira à noite, jovens na faixa de 22 anos, com a sala cheia, porque a disciplina é interessante, essa disciplina aí, finanças pessoais. E parte do meu trabalho voluntário é atender pessoas num órgão chamado Escola de Educação Previdenciária, sobre o qual eu vou falar também. E aí tem um casal que tem 58 anos de idade, mais ou menos, a quem eu atendo, e eles estão sendo objeto de investigação da Defensoria Pública, porque o caso deles é muito complexo. E aí eles falaram isso para mim: a doutora Flávia lá vai levar o nosso caso para estudo. Aí, caramba, não quer fazer uma palestra para a gente não? Aí eles toparam e foram na minha aula. Aí eu fotografei ontem, filmei também, e vou mostrar aqui como foi interessante. Então, é um tipo de atividade muito gratificante para mim. Eu estudo isso, acabei minha pós-graduação agora, então estou bem aprofundado no tema. Meu trabalho é em finanças pessoais, então eu dou aula disso. E meu trabalho voluntário, que eu sou conselheiro do CRC, Conselho Regional de Contabilidade, também é nessa área. Então eu estou 24 horas ligado em educação financeira. E por ser pesquisador, eu estou conectado com o mundo inteiro. Então eu fico me nutrindo disso o tempo inteiro. E quando eu tenho uma oportunidade como essa, eu agradeço demais mesmo. E eu já estive conversando com a diretora Nedir. Eu moro aqui em Barra Bonita e eu acabei a pós-graduação agora, foi puxado, e agora eu estou com um pouco de tempo mais livre e tenho muito interesse em desenvolver um trabalho na comunidade. Então eu vou tricotar com ela ali em outro momento. A gente vai ver como atingir os professores, os alunos, os pais e a comunidade de um modo geral, usando esse prédio aqui. Isso é um sonho meu, tá, professora? Então a gente vai
vai levar para frente, se Deus quiser. Bom, a ideia é falar sobre finanças pessoais. Mas como a Tatiana falou, sempre sobra dinheiro, então acho que não precisa, né? Você falou o contrário, né? E aí, será que essa questão de sobrar mês é um problema nosso aqui do Brasil ou do Rio de Janeiro? Não é. É um problema que está atingindo o mundo inteiro. Okay? Esse assunto, lidar com finanças na nossa vida, é um assunto mundial. Ponto. Ele é tão importante quanto saúde. E aí, até em consequência da saúde, o que está acontecendo? Qual seria o plano de Deus em termos de quantidade de anos para a gente? Quando Ele projetou lá, homem e mulher, Ele projetou para quanto tempo, mais ou menos? Quando eu era menorzinho, eu hoje estou com 55, eu achei que 50 anos de idade já era o fim da vida, já ia estar me arrastando. Aí eu, caramba, eu tenho planos ainda para 40 anos pela frente, né? Então a gente está vivendo muito, né? O nosso projeto, o projeto de Deus, eu acredito, era da gente viver 50, 60 anos, e a gente está um pouco driblando isso com remédio, medicina, etc., bem-estar. Então a gente está vivendo 70, 80, 90, já se fala 120, 150 anos. Como é que alguém aqui consegue planejar uma previdência para alguém que vai viver 150 anos? Trabalha 30, 40 anos e usufrui disso por 80, 90 anos. Então, o mundo inteiro está quebrando as suas previdências. Não é só o Brasil. Esse papo que rola no jornal não é nosso, é mundial. O que se previu para a nossa vida, que a gente duraria 50, 60 anos, arquitetaram um sistema financeiro, digamos assim, para nos sustentar na aposentadoria, isso está quebrando no mundo inteiro. Então a gente está se adaptando, nós estamos com uma longevidade muito grande, nós estamos vivendo muito, graças a Deus, e a quantidade de dinheiro na nossa aposentadoria vai tender a ficar cada vez menor. Haverá outras reformas lá na frente, daqui a 50, 100 anos, etc. Isso vai ser assim. Então a gente precisa, de uma certa forma, aprender a lidar com dinheiro durante a vida, enquanto trabalha, e jogar recursos para o nosso futuro para poder usufruir disso lá na nossa aposentadoria. Okay? E a gente ainda está numa fase de transição, então estamos ainda aprendendo como lidar com isso. Eu, como sou professor universitário e pesquiso esse assunto, valeu, Tess, eu leio muitos textos, artigos sobre isso, então é bem fascinante estudar isso. E até brinco muito quando eu faço uma palestra como essa. Pela metodologia que eu estou desenvolvendo, é bem interessante a gente, no último dia de vida, lembrar que gastou o último real que a gente teve. Imagina a gente morrer sabendo que tem 400 mil reais na nossa conta. Olha que coisa chata. Alguém vai usar esse dinheiro e fui eu que gastei. Então, estimar a data da nossa morte, por exemplo, é um dado muito importante e, obviamente, muito difícil. Então, aos poucos, com base em dados estatísticos, tendências, qualidade de vida, etc., a gente está tentando estimar o tempo de vida média das pessoas para poder juntar dinheiro e gastar dentro desse tempo razoavelmente. Nem faltar e nem sobrar recursos. A ideia é essa. Claro que a gente vai errar isso. Existem muitas pessoas que, ao falecer, deixam muitos bens, e aí vem todos aqueles problemas de sucessão, de transmissão de bens para os herdeiros. Normalmente tem briga, né? Nunca é bem uma coisa bacana, ou o contrário, às vezes a gente está ainda bem razoavelmente jovem e não tem dinheiro para fazer as coisas que a gente quer fazer, viajar, passear, etc. Então, isso tem sido um tema muito importante, e dependendo do que a gente quer estudar, isso aí tem um mundo aí atrás. Então, a ideia, professora, é que a gente veja, assim, demandas. O que a pessoa quer aprender? Eu quero aprender a fazer orçamento. Aí tem uma coisa específica. Lá em casa eu brigo muito com meu marido ou com a minha esposa, sei lá. Então, como é que os casais resolvem? Meu filho gasta muito dinheiro, como é que eu faço? Então, tem coisas relacionadas a filho e tudo mais. Eu não tenho problema muito com dinheiro, sobra alguma coisa, 100, 200, 500, R$1.000 por mês. Eu quero investir isso, tem uma coisa específica para isso. Então, é um assunto muito amplo, ok? A ideia é, se eu puder identificar as demandas e dentro do que eu possa atender, acredito que a gente possa ter sucesso em relação a isso, tá bom? Dentro do projeto, se você quiser incluir, ou simplesmente da escola, estou à disposição, sou voluntário e moro aqui em Barra Bonita.
Tá, então a ideia, quando a Tatiana me pediu sobre o que você quer falar, o mais genérico possível é isso, finanças pessoais. Então, para não alongar muito, eu queria me apresentar para a comunidade, falar algumas coisas que eu tenho feito, acho que são 4 ou 5 itens só, deve ser bem rapidinho, acho que antes das 3 da tarde a gente termina, tá bom? Deve ter uma prova e quem não passar não vem na próxima, tá, Tati? Tá bom. Sendo bem professor daqueles antigos, né? Principalmente os de matemática, né? Isso vai cair na prova. Bom, a ideia é tentar falar o que é o termo finanças pessoais, ok? Como é que isso se operacionaliza, como é que as pessoas operam com finanças pessoais por aí, qual a utilidade disso na nossa vida. A própria Tatiana falou, está sobrando mês, né? Então é pouco provável que você encontre várias pessoas que falem, eu lido bem com o meu dinheiro. Pouco provável, ok? E menos provável ainda é essas pessoas que lidam bem com o dinheiro não terem adquirido essa habilidade do nada. Então fizeram um curso, leram um livro, ou o que acontece com a maioria das pessoas, inclusive comigo, caíram num buraco bem grande, tá? E depois se reergueram. Se por acaso vocês frequentam aqui o shopping, o Recreio Shopping, tinha uma cafeteria lá em cima, do lado do sushi, chamada Vanilla Café. Alguém lembra disso? Não? Era uma cafeteria que eu tinha. Aquilo me deu uma dívida maneiríssima, enorme. Ela é tão grande que ela dura até hoje. A cafeteria já morreu em 2012 e, assim, eu fiz um planejamento de em torno de 10 anos que ainda não terminaram para eu eliminar essa questão. Então tem, assim, lembranças de dívidas, assim, bem grandes desse período da minha vida. Então, eu sou um exemplo de pessoa que caiu profundamente nisso e estou em processo de recuperação. Nesse processo, eu aproveitei para estudar esse assunto, sou professor universitário, então uni o útil ao agradável. Então, existe muita utilidade nisso, existe muita utilidade nesse assunto. Okay? Parte do que vem a ser finanças pessoais se traduz num documento chamado Planejamento Financeiro Pessoal. Tem pessoas especializadas nisso que ganham muito dinheiro fazendo planejamento financeiro pessoal para as pessoas. Eu faço planejamento financeiro pessoal, mas por enquanto eu estou fazendo isso de maneira voluntária. Então eu através da universidade, através de uma escola que eu vou falar aqui, chamada Escola de Educação Previdenciária, eu atendo pessoas e produzo um documento, faço acompanhamento chamado Planejamento Financeiro Pessoal. E vou fazer uma revisãozinha do que a gente acabou de falar. Bom, o tema finanças pessoais, ele, dependendo de quem vem aqui falar, ele pode ter várias abordagens. Por exemplo, se eu fosse advogado, provavelmente eu ia falar de finanças pessoais com o olhar jurídico, contratos, endividamento, como é que eu recorro para órgãos de defesa do consumidor, esse tipo de coisa. Então, tem um olhar que é jurídico, tem um olhar mais matemático. Vamos fazer uma conta aqui, se eu deixar de economizar, se eu deixar de beber o café todo dia, isso vai dar quanto daqui a 50 anos? É mais ou menos por aí. Como eu sou contador, eu tenho preferência por uma abordagem patrimonial. Então, eu me formei na universidade estudando o patrimônio e as suas evoluções para as empresas. E aí, um dia qualquer, eu tive a ideia de usar esse raciocínio da variação patrimonial e suas consequências para a pessoa física. E aí, na época que eu comecei a ver isso, tinha uma revista chamada Exame, acho até que ela existe até hoje. Ela tinha uma coluna chamada Finanças Pessoais, eu lia aquilo, ficava apaixonado pelo tema, aí passei a comprar livros, me especializar e tudo mais. Ok? E aí tem uma pesquisadora, ela é italiana, mas hoje em dia ela é uma professora nos Estados Unidos, ela lidera um grupo que estuda finanças pessoais e eles lá definiram algumas áreas onde os assuntos de finanças pessoais se concentram. Então são 8 áreas, se a gente contar aqui tem 7, então já estou errando na matemática. Na verdade, a poupança e investimento são 2 áreas distintas que ela elenca, mas eu resolvi grupar porque nas minhas apresentações eu costumo falar, eu não faço muita distinção entre poupança e investimento. Mas basicamente, essas questões de finanças pessoais, a gente pode falar de renda, de consumo,
Poupança e investimentos, normalmente curtíssimo prazo, coisas de emergência, por exemplo, valores normalmente bem pequenos, considerando a renda, e valores tendendo a crescer lá para minha aposentadoria, para minha velhice, com o objetivo, no meu ponto de vista, de serem usufruídos até o fim. O planejamento que eu faço para as pessoas prevê 0 de investimento no final da vida. Okay? Falar sobre empréstimos, seguros, compreensão sobre riscos e fontes de informação. Parte das finanças pessoais fiz uma compra, acho que fui lesado. O que eu vou fazer? Então, a assistência governamental em relação ao direito do consumidor é uma coisa importante. No meu caso, na minha vida pessoal, é o que eu menos sei, o que eu menos pratico e o que eu tenho de percepção que as pessoas também menos sabem. Ok? É onde eu obter ajuda. De uma forma ou de outra, essas questões relacionadas às finanças pessoais servem para quê? Para o bem-estar. Aí as psicólogas lá já começam a ver, acho que eu já ouvi falar sobre isso. A ideia é prover recursos para eu me sentir bem, para eu aproveitar a vida, para eu ser feliz. Ok? O objetivo não é... existem algumas pessoas que pensam que finanças pessoais simplesmente é como investir no Tesouro Direto, comprar e vender ações, esse tipo de coisa. Também, mas a ideia é usar os recursos financeiros que a gente tem durante a vida para o meu bem-estar, consequentemente para a minha família, para a minha comunidade, etc. Isso que a gente está fazendo aqui agora chama-se finanças pessoais. Ok? Então, o bem-estar é a meta. E aí, para atingir o bem-estar, a gente pode, por exemplo, um dos itens do bem-estar é lidar com as finanças. Tanto que tem uma qualificação do bem-estar chamado bem-estar financeiro. Ok? Então, existem algumas variáveis que eu devo desenvolver para me sentir bem com o meu dinheiro, seja lá em que nível de renda eu esteja. Bom, indo para a operação. E aí, como é que eu faço para lidar com o meu dinheiro? Eu achei aqui essa caixa d'água, infelizmente está em inglês, eu não vi um desenho em português, mas dá para a gente ver o que está acontecendo ali. Ó. Basicamente, eu preciso fazer o quê? Administrar os recursos que entram na minha vida, controlar esse nível em função das saídas aqui, ó, os meus gastos e a minha renda. Isso no dia a dia, com base no mês e no salário, sobre o que você falou, mas também em relação à nossa aposentadoria. Eu tenho uma caixa d'água para encher, que eu vou começar a usar lá aos 70, 80 anos. Okay? Então ela precisa estar cheia para quando eu chegar lá naquela idade, eu entrar embaixo dela e abrir a torneira e usar o que eu puder ter acumulado para passear, para me divertir, para fazer doações, para fazer o que eu quiser. Okay? Então essa é uma ideia interessante que reflete bem a operação das finanças pessoais no nosso dia a dia. E pelo que eu tenho estudado, resumindo bastante, o que é isso daqui? São duas coisas apenas, renda e estilo de vida. Se a gente lembrar aqui, ó, os itens da abordagem lá da professora, olha, renda e consumo. Então, eu tenho que administrar em função do que eu ganho, como eu vivo. Tem uma frase muito bacana que resume isso. Uma pessoa pobre permanece pobre fazendo o quê? Tentando parecer uma pessoa rica. Estou mentindo? Relógio de marca, camisa de marca, carro de último tipo, morar onde não pode, esse tipo de coisa. Ok? Então isso é muito comum. E normalmente a gente se rende a esse tipo de coisa, normalmente por causa das propagandas. E aí a gente se vê naquela situação e quer aquilo para a nossa família, quer aquilo para mim, e também para ostentar uma determinada situação. Ok? Então, estilo de vida, para mim, é aonde a gente tem que entrar para resolver problema. Então, se eu tenho endividamento, é porque em algum momento no passado eu gastei mais do que eu podia. Ok? Se eu não juntar dinheiro para minha aposentadoria,
parte do meu estilo de vida não contemplou esse futuro, e por aí vai. Como eu vou ao médico, como eu vou juntar dinheiro, como eu vou levar minha família para se divertir, etc. Tudo tem que estar aqui, descrito, em um orçamento. Então eu preciso fazer o orçamento. O orçamento reflete o meu estilo de vida. E, infelizmente, eu diria, isso tem que caber dentro da renda. Então, se eu preciso gastar 3, 4 mil reais e ganho 1.000, 2.000 reais, eu vou ter problema. Se eu realmente preciso gastar 3 mil reais, mas só ganho 1.000, eu preciso aumentar minha renda. Ah, não consigo reduzir meus gastos, eu preciso aumentar minha renda. Eu vou ter que trabalhar mais um turno, ou mais 2 turnos, ou fim de semana. E acredito que a gente conheça vários exemplos sobre isso. Pessoas que realmente se esforçam para trabalhar mais do que o normal, mais do que a média, e aí ter o complemento de renda que vai fazer suportar o que ele precisa. Ok? Isso, para mim, chama-se finanças pessoais. E isso se resolve com orçamento, que é o tal do planejamento financeiro pessoal, que eu preciso desenvolver para a minha vida, e uma vez que eu tenho um plano, eu preciso executar. É o que a Tatiana estava falando aqui. Eu não posso tratar um projeto como esse como uma brincadeira. Então tem que ter seriedade, tem que chegar na hora, tem que fazer os exercícios. Inglês era a disciplina que eu mais gostava, então não adianta fazer a primeira frase e botar aqueles tracinhos assim, só mudar o verbo, só mudar o substantivo. Eu preciso ralar para aprender inglês. Eu preciso ralar para entender isso daqui, para fazer operar isso na minha vida. Bom, eu sou contador, estudei ciências contábeis, então eu entendo as empresas, as finanças, por essas duas palavrinhas aqui, ó. Um contador vive o tempo inteiro fazendo, identificando e qualificando origens e aplicações de recursos, os tais débito e crédito. Que, acho que foi conte 1 que você fez comigo, né? A pior coisa do mundo é quando a gente entra na universidade, no curso de ciências contábeis, e alguém explica pra gente o que é débito e crédito. É a pior coisa do mundo. Sabendo disso, e eu lecionei lá na universidade por mais de 10 anos, contabilidade 1, recebendo as pessoas que estão entrando na universidade, eu nunca falava débito e crédito. Eu falava origens e aplicações. A gente entrava lá dentro da contabilidade, ninguém sabia o que era débito e crédito. Aí lá eu tinha um dia preparado para isso, eu falava, olha, aplicação é débito, origem é crédito. E aí no primeiro momento, né, tudo bem, e daí? E daí quando você vai começar a fazer e lembra, aí dá um problema, só que você já está lá dentro da contabilidade. Aí esse problema diminui e você segue em frente, os traumas são menores, né? Então, eu me apaixonei tanto por essa questão, que isso realmente está dentro da minha vida. Então, eu quando olho um fenômeno que envolve grana, eu penso em origem e aplicação. Ok? Então, eu transporto isso para as finanças pessoais. O meu olhar de contador, de observador do patrimônio e suas variações, foi transportado para a nossa vida, e eu fico o tempo inteiro vendo como as pessoas obtêm recursos e aplicam recursos, como elas ganham e gastam dinheiro. Aquela caixa d'água ali. É basicamente isso. Então eu tenho o suporte da ciência contábil e expando isso para a nossa família, para a nossa vida. Ok? E aí, complicando um pouco mais, conhecendo as origens e aplicações de recursos, eu estudo qualitativa e quantitativamente, ou seja, o que você faz e quanto você despende para isso daqui. Então é muito importante fazer um orçamento e dar nome às contas. O que é transporte, o que é vestuário, o que é saúde, como é que eu lido com isso, como é que eu nomeio os fenômenos que estarão nesses fluxos de recursos aqui, que eu vou identificar inicialmente e depois gerir. Não posso gastar tanto dinheiro de estacionamento como eu estou gastando. Preciso ir mais ao cinema. Uma das coisas que eu notei, já tem um tempo isso, depois que eu fiz o meu orçamento, isso lá atrás, sei lá, deve ter uns 15 anos isso, 14 anos mais ou menos, eu vi que eu estava gastando mais dinheiro em lanche do que presente para minha filha, por exemplo. Não sabia. Depois que eu plotei esses fluxos, que eu fiz, que eu apliquei essa metodologia, aí eu vi que eu gastava muito em lanche,
Okay? E que eu gastava pouco em outras coisas que eu precisava gastar mais, como a minha filha, que não mora comigo. Eu sou separado desde que ela tem 2 anos de idade. Então, realmente, eu não tinha assim, um gasto muito, não teria um gasto muito grande com a minha filha, mas mesmo assim, né? Cinema, roupa, almoço, jantar, etc., algum passeio, deveria ser mais com ela do que com lanche. Então, isso aqui me ajudou a ver uma, digamos, anomalia. Então, se eu não faço um orçamento, como é que eu vou descobrir para onde está indo o meu dinheiro? Quais são os ralos e tudo mais? Ou até mesmo descobrir como é que eu vou ter, de quanto eu preciso para poder ter o tal do bem-estar. Eu preciso quantificar, eu preciso qualificar. E eu faço isso através da técnica contábil, ok? Então, nesses fluxos que a gente pode identificar através da contabilidade pessoal, a intensidade de alguns gastos, a frequência de alguns gastos, a tendência, se eu estou enriquecendo, se eu estou empobrecendo, se eu estou aumentando o meu nível de endividamento, se eu estou reduzindo o meu endividamento, se eu estou melhorando ou piorando, onde e quanto, qual a taxa disso, se é suficiente ou a renda, ou até mesmo o meu estilo de vida. Às vezes sobra muito dinheiro. Aí termina o mês, isso acontece mesmo. A pessoa não sabe viver, digamos assim. Ela tem condições para viver, mas não vive, então sobra dinheiro. Ok? Isso pode acontecer. E efetividade, o que é a ideia? É você ganhar exatamente o que você precisa, ou precisar daquilo que você ganha. Você faz isso de maneira melhor fazendo um bom orçamento. Bom, qual a utilidade disso? Como eu disse, nós estamos vivendo muito. Então, nós precisamos cuidar melhor das nossas finanças. Isso não é um problema nosso aqui da cidade ou o estado do Rio de Janeiro, não é uma questão do Brasil, é uma questão do mundo. O mundo inteiro está com problema em finanças pessoais. A ideia é como dimensionar adequadamente os recursos. Então, eu vou viver 70, 80, 90, 100, 110 anos, eu preciso contar com aposentadoria, com reservas, com segunda renda, etc., para bancar isso tudo. Tanto a falta de dinheiro quanto o excesso, isso é ruim. Então, adequar estilo de vida à renda. É isso que a gente faz quando opera as finanças pessoais. É muito necessário tutoria. Dificilmente alguém que declare ter problemas com finanças pessoais, dificilmente essa pessoa sai sozinha desse problema. Dificilmente. Existem vários casos, mas é muito difícil. Bem raro. Então é bem interessante a pessoa ir se apresentar para uma entidade, para uma pessoa, estou com problemas, e essa pessoa monitora você durante esse trajeto, ok? É um dos trabalhos que eu faço e que eu mais estudo. Então é interessante ler livros. Um tutor seu pode ser alguém que escreveu um livro, e aí lá tem um plano, tem um enquadramento do problema, uma possibilidade de solução, etc. Existem excelentes livros, existem livros físicos, livros em PDF. Estava falando com a diretora, o Ministério da Educação tem no site do MEC exatamente eu não sei, mas eu vou mostrar aqui o site da Estratégia Nacional de Educação Financeira, livros para o ensino fundamental, para o ensino médio, PDF grátis, não precisa senha, não precisa nada, é só ir lá e baixar. Então tem muito material disponível. Agora, também é interessante ter alguém que possa, com um pouco mais de experiência, orientar esses trabalhos, porque tem muita técnica aqui, às vezes você vai perder muito tempo, e alguém mais orientado para o que você precisa pode economizar muito tempo e esforço. Tem vários filmes que falam sobre isso, que podem motivar você a seguir um caminho bacana. E workshops também são muito interessantes, como isso aqui, por exemplo, fazer uma palestra, trazer alguém para falar, tem alguém que é especialista em tesouro direto, e está sobrando para mim R$80 por mês, R$300 por mês, quero investir no tesouro direto, como é que faz? Passo 1, passo 2, passo 3, é muito fácil arrumar alguém para vir aqui e fazer uma palestra sobre isso, gratuitamente. E principalmente, olha, tem uma sigla chamada ENEF, que significa Estratégia Nacional de Educação Financeira. É um programa do governo federal. O nosso país está alinhado com o mundo numa marcha das finanças pessoais.
Depois da crise de 2008, quando o mundo inteiro perdeu muito dinheiro por causa da especulação, todo mundo se deu conta que a maioria das pessoas não sabem finanças pessoais. Então começou um movimento no mundo inteiro e cada país desenvolveu um programa para si com isso aqui, ó, Estratégia Nacional de Educação Financeira. Ou Plano Nacional de Educação Financeira, dependendo do país e da terminologia que usa. Aqui no nosso país, o site é vidaedinheiro.gov.br. É bem simples de lembrar, porque de qualquer forma, eu te passo a apresentação depois, se alguém quiser pegar a informação. vidaedinheiro.gov.br. Então, o que é isso? Acho que tem aqui o site, vidaedinheiro.gov.br, tem várias telas, eu peguei essa daqui, olha, planos em família. Não vi ainda, porque isso aqui muda toda hora, é bem dinâmico. Provavelmente é um subprograma lá dentro, estimulando as famílias a estudarem as finanças pessoais para melhorarem de vida. Tá? Você entra aqui, ó, na INEF, você descobre várias coisas. Entrando nesse site, eu descobri isso daqui. Eu peguei lá para trazer para cá. Não dá para ler isso, a gente não tem tempo, eu sublinhei duas partes que são interessantes. Quem somos, né? Quem é a Estratégia Nacional de Educação Financeira? Ações de educação financeira no Brasil. E isso que a gente está fazendo agora é o que o governo federal quer que a gente faça. Que tem uma pessoa aqui com alguma experiência para falar para as pessoas como as finanças podem mudar a nossa vida, ok? E principalmente para ter esse selo chamado selo ENEF, para que seja reconhecido como uma atitude governamental, ela precisa ter a garantia de gratuidade das iniciativas que desenvolvem as ações. Quem participa como ouvinte, como aluno, etc., precisa não pagar. Eu posso praticar a educação financeira vendendo uma aula, vendendo consultoria, beleza, mas não vai ser ENEF, ok? Para ser um esforço do governo, eu preciso ter gratuidade. Aqui não tem. Nós vamos, normalmente no mês de maio, nós celebramos a Semana Nacional de Educação Financeira. Esse ano é a semana do dia 20 de maio. 2 ministérios que estão muito atrelados à educação financeira: Justiça e Educação. Então, quando eu falo, professora, que eu estou dentro de uma escola pública, eu sou um professor da rede pública e eu tenho pessoas me ouvindo, eu estou fazendo o que o nosso governo quer, que o Brasil quer que seja feito para que a gente melhore de vida na parte de finanças pessoais, ok? Então precisa ser gratuito, são várias oportunidades, vocês não imaginam como tem educação financeira gratuita por aí, pelo Rio de Janeiro, ok? Então, esse é o site, tem várias possibilidades. Aqui tem algumas questões governamentais, tá? Tem aqui o decreto de 2010, onde foi fundamentado tudo, e de lá para cá isso cresce assustadoramente. Assustadoramente. Bom, já se aproximando do final, lembra, isso é um dos trabalhos que eu faço, eu providencio um documento chamado Planejamento Financeiro Pessoal. O que é um planejamento financeiro pessoal? Entenda-se, um orçamento. Só que ele pode ser um orçamento de complexidade variada, ou seja, a complexidade dele pode ser... Eu posso fazer um orçamento para uma viagem que eu quero fazer para o Nordeste no final do ano, onde vai eu e mais uma pessoa. É relativamente simples fazer isso. Vou gastar tanto e tenho tantos meses. Divide, tanto por mês eu guardo e vou. Como eu posso, por exemplo, meu filho acabou de nascer, eu quero guardar dinheiro para ele entrar na faculdade daqui a 20 anos. Então isso já merece uma complexidade um pouco maior. Eu quero gerenciar a minha vida, que tem um casal de pessoas e 5 filhos. Uma complexidade maior ainda. Então, dependendo do que cada um de nós quer e precisa, o planejamento financeiro ele vai ser grandão ou ele vai ser mais simples.
Quando eu estudo lá as pessoas que vão para ter atendimento comigo, tem pessoas que moram sozinhas, tem pessoas que são viúvas, tem pessoas que têm 19 anos de idade, tem pessoas que têm 30, tem pessoas que têm 5 filhos, tem pessoas que não têm filhos. Então, cada uma pessoa dessa tem uma questão para resolver. Eu tenho muitas possibilidades. Estou sentindo que a gente vai ter uma possibilidade boa aqui no Recreio. Ok? A gente pode ter isso. Nós temos uma escola, nós temos uma pessoa que mora no bairro, que tem interesse nisso, e nós temos vontade da diretora. Então, não vejo por que não ter ações aqui. Ok? Existe uma escola chamada Escola de Educação Previdenciária. Alguém que sabe o que é isso? Então, pouco conhecido, mas o governo do estado tem o Rio Previdência, que é o fundo que paga as pessoas que são aposentados do estado. O Rio Previdência, há um tempo atrás, notou que os seus beneficiários estavam com muito problema na margem de obtenção de empréstimo. O contra-cheque liberava espaço daqueles 30% que pode ser feito no empréstimo, abria um pouquinho, aí o aposentado ia lá e pegava empréstimo. Abria um pouquinho e pegava empréstimo. Ou seja, a grande maioria das pessoas tem muitos empréstimos pendurados no contra-cheque, servidores do Estado. Aí o gestor do fundo falou, isso é um problema sério, falta educação financeira. Aí criou a então Escola de Educação Financeira, diferente de Escola de Educação Previdenciária. É a mesma entidade, só que ela mudou de nome de janeiro para cá. O que era Escola de Educação Financeira, como é um fundo de previdência, tornou-se Escola de Educação Previdenciária. Olha o selo ENEF aqui, ó. É uma entidade que divulga a educação financeira gratuitamente, alinhada com projetos governamentais. Portanto, tudo que ela oferece tem que característica? Grátis. Onde ela fica? Bom saber, né? Agora ela se moveu lá para o centro da cidade, Rua Buenos Aires. Ela era lá na Tijuca, pertinho da UERJ. Ok? Eu creio que por ser centro, é bem mais acessível, não para as pessoas que moravam lá do lado, né? Eu fiz um levantamento, quem mais usava a escola morava ali na Tijuca. Pessoas, Escola de Educação Previdenciária é nossa, ela é aberta a qualquer pessoa e ela realmente não liga se você fizer 30 cursos lá durante o mês e no mês seguinte quiser fazer mais 50. Ela é completamente aberta e ela está ansiosa para nos receber lá. Hoje eu sou professor lá, eu atendo como o doutor Finanças, mas já fiz vários cursos e de vez em quando eu faço curso, porque tem curso de tudo que você possa imaginar. Tesouro Direto, Bolsa de Valores, para as mulheres, para a família, para a criança, tudo. Tudo grátis. É só ligar, marcar e ir. Ok? Dentro dessas atividades que a Escola de Educação Previdenciária tem, que é um braço operacional da estratégia, repara, tem um programa governamental que tem vários braços. Eu como usuário, eu tenho que ver qual é o melhor para mim, mais perto da minha casa, ou que tenha o que eu preciso, e ir lá e falar, eu quero, porque tudo é grátis. Ok? Uma das operações dela chama-se Doutor Finanças. É alguém com algum conhecimento, é o meu caso, que vai voluntariamente e atende as pessoas. É gratuito, é a tutoria da qual eu acabei de falar, eu preciso de ajuda. Então, cada pessoa, cada casal que eu atendo, eu registro em prontuários individuais. Então, eu faço um acompanhamento e faço registros, ou seja, eu sou o tutor dessa pessoa, gero estatísticas. Por exemplo, eu sei que a idade média das pessoas que eu atendo, 42 anos. Normalmente, a maior parte, mulheres, então é sabido no mundo inteiro. Embora os homens saibam mais educação financeira, se eu fizer um teste, as mulheres vão mais procurar ajuda. É uma característica das finanças femininas. Tem em média 1,1 filhos, não existe 1,1, né? Mas é a média. E cada filho é um peso considerável nas finanças. Então, se eu atendo alguém que tem 4 filhos, por exemplo, essa pessoa vai ser muito mais difícil para ela colocar em prática o que eu vou pedir. Porque cada filho que eu tenho é realmente uma preocupação muito grande em termos de finanças.
Então eu, como tutor, eu preciso saber bem como isso ocorre, ok? Tem renda média de R$4.000, devem em média 80 e poucos mil reais, em média, e a média considera quem deve zero. Se eu tiro as pessoas que devem zero, se eu faço a média só com quem deve, eu subo esse valor para 110, 120 mil reais, em média, as pessoas que eu atendo. É muita dívida. Muita dívida. Okay? E eu sei disso. Eu estava falando com a minha esposa, a Daniela estava aqui ainda agora, ela teve que sair porque a gente está com uma gatinha que passou a primeira noite fora de casa, está internada aqui. Ela foi lá tentar buscar ela. Eu vi, quando eu cheguei em casa ontem, eu vi um secretário da Previdência falando alguma coisa assim, mas eu achei bacana a reportagem, porque tudo que aquele homem falava, ele falava de números, de estatística, de tendência. Então é diferente quando você ouve alguém falando e a pessoa fala, isso é por causa disso e está demonstrado, você sente firmeza no que ele fala. Então, esses atendidos que eu tenho me dão estatística para eu identificar sobre quem eu falo, quem eu trato. Eu conheço bem as pessoas sobre as quais eu estou falando. Então é diferente, né? Acabei de entrar aqui, eu li muito isso no livro. Não, eu já estudo isso, eu já sou esse doutor Finanças há 3 anos. Eu já tenho 70 e poucos idas lá. Tenho 140 atendimentos, 140 pessoas diferentes, quase 200 atendimentos. Já tenho uma bagagem. Então, essas pessoas me dão suporte para eu, como pesquisador, jogar isso lá para os meus alunos. Vou mostrar aqui, a gente estudando isso. Então, eu entendo sobre quem eu estou falando, né, psicólogas? Aqui, ó, perfil, né? A minha pós foi na psicologia. Eu enquadro a pessoa, então, se ela me fala que ganha 15 mil reais, repara, em relação à renda média, essa pessoa vai ter mais facilidade. Se ela me fala que não tem filhos, como a quantidade média é 1,1, se ela tem 0 filhos, para ela, nesse sentido, vai ser melhor. E por aí vai. Então, eu enquadro a pessoa dentro do perfil médio para saber que esforço ela vai ter. Ok? Então, eu sei se vai ser mais difícil ou mais fácil para ela se livrar daqueles problemas. E, sendo bem científico, eu estou desenvolvendo um método. Eu sou um professor universitário e pesquisa científica é o meu meio. Eu estou o tempo inteiro lidando com pessoas que estão o tempo inteiro olhando para o mundo com um olho desse tamanho, e identificando fenômenos e querendo saber por quê. Então, quem estuda ciências, quem é cientista, adota a metodologia científica para trabalhar. E é o meu caso. Tudo isso aqui está, de alguma forma, encaminhado pela metodologia científica, e eu acho isso muito bom. Aqui está o site da escola, Escola de Educação Previdenciária, ok? Tem esse site aqui, ó, Rio Previdência, RJ, Gov.br, só que não é legal, nunca foi bom, fácil achar o site escrevendo aqui. Eu vou para o Google, coloco Escola de Educação Previdenciária masculino do Rio Previdência, ok? Aí tem várias possibilidades e eu entro no site. Existem aqui algumas opções para você optar, para fazer inscrição, etc. E aqui embaixo não dá para ler, mas está aqui, ó, consulta doutor Finanças. E o próximo agendamento é terça-feira agora, vai ser a 3ª vez que eu vou nesse mês. Eu vou fazer esse atendimento de manhã e almoço ali mesmo, e logo depois eu dou uma palestra sobre isso daqui, planejamento financeiro pessoal. Okay? Então é a minha dedicação lá. Eu atendo como doutor Finanças, é esse agendamento aqui, ok? E também faço algumas palestras. A minha próxima palestra, que também é terça-feira, é de planejamento financeiro pessoal. Aqui estão algumas fotos para ilustrar o que a gente pode fazer aqui um dia, se isso virar um projeto mais efetivo, ok? Isso aqui é um dos últimos atendimentos que eu fiz. Esse senhor, ele sempre retorna lá, então ele é bem aplicado, e ele está ali, eu estava ensinando a eu tinha passado um dever de casa para ele trouxe um mês de atividade dele, deu 12 folhas de anotações. Então tinha um passo seguinte,
que é transformar o que ele tinha escrito em contas para gerar um fluxo de caixa, digamos assim. Então, essa passagem, que é uma questão técnica da contabilidade, depois que o usuário faz um determinado trabalho, eu complemento. Então, eu fiz para ele uma parte, depois eu passava para ele fazer. Então, isso é que é tutoria. Ele não sabe ele não sabe direito qual é o caminho. Ele só está lá disponível, ouve a pessoa falar e vai fazendo. Dá mais um passo, e agora, professor, agora você faz isso. Aí ele vai andando. No término, o que vai acontecer? Ele provavelmente vai se livrar das dívidas e vai viver melhor. Ok? É um senhor que já está aposentado, ele é policial militar aposentado e ama a escola de educação financeira. Ele é meu amigo no Facebook. Sempre que eu posto alguma coisa, ele vai lá e... Professor, eu estou fazendo tudo que você fala e tal. Isso me motiva a continuar com essas coisas. E logo embaixo, um dos últimos atendimentos que eu fiz na antiga escola de educação, que era financeira, lá na Tijuca, que ela virou previdenciária. Aí eu aproveitei para fazer essa foto. Eu sempre faço muita foto, vocês viram aqui no início. Eu gosto muito de divulgar coisas boas e gratuitas. A escola é uma coisa boa e gratuita. Ok? Então, esse planejamento que eu estou desenvolvendo, esse método que eu falei aqui no slide anterior, ele é de baixa complexidade. Lembra que eu falei aqui? Tem complexidade variada. Então, o meu método, ele é bem simples. Eu costumo dizer que eu consigo explicar ele descendo no elevador. O que você faz? Eu divido a vida da pessoa em 4 fases. Que fases são essas? Endividamento, processo orçamentário, poupança e investimento, usufruto e sucessão. Acabou. E eu falo para a pessoa, de agora até a sua morte e depois. É uma boa quantidade de anos coberto por apenas 4 fases. Então, a simplicidade desse método tende a fazer ele prosperar. Embora simples, ele exige um aperfeiçoamento constante, que é o feedback que eu tenho dos atendidos, porque eu gero muita estatística, eu estudo bastante isso, então eu vou aperfeiçoando cada vez mais. Hoje em dia eu tenho já um formulário, que eu não tive isso no início, onde eu só vou preenchendo e coloco o atendido em algum ponto desse andamento. E conforme ele vai retornando, eu vou movendo ele para frente. A ideia é reduzir o endividamento a zero. Não é bom ter dívidas de forma alguma. Entretanto, há controvérsias e algum nível de endividamento é suportável. Eu sou contra, mas é suportável. A ideia é reduzir o endividamento a zero. Em primeiro ponto, não quero saber se ele faz orçamento, se ele quer... Nada disso. Primeira coisa é endividamento. Depois, faz orçamento. Se não faz, precisa fazer. Não há finanças pessoais sem orçamento. Não há. Um dos últimos prêmios Nobel em economia foi sobre isso. Contabilidade mental. Nós sabemos quanto a gente ganha, está aqui na nossa cabeça, e nós sabemos alguns valores de gastos. Olha que coisa bacana, se eu sei a minha renda e sei alguns gastos, o que acontece dentro da nossa cabeça? Sobra dinheiro. Eu não consigo lembrar de tudo. Aí qual é a pergunta? Onde é que está esse dinheiro que eu não estou vendo? Está no que eu não registrei. Ok? Então não há salvação sem orçamento, não tem como. Então é o que ele está fazendo lá. Ele está entrando no ritmo de aprender a usar um orçamento. Beleza? Poupança e investimento, quer dizer, pouco valor e curto prazo, valores crescentes e longo prazo. Como eu vou gastar isso? Eu preciso prever para evitar entrar numa fase de não consciência mais, ou de doença, alguma coisa assim, e ter dinheiro deixando para os outros, que eu poderia usar na minha felicidade. E como transmitir isso, se possível, em vida, para os meus herdeiros. Ok? Tentar fazer alguma assistência maior à minha vontade, enquanto eu tenho consciência, e tentar evitar as famosas brigas. Alguém conhece algum caso de pessoas que brigam depois que tem falecimento? Todo mundo, né? A ideia é evitar isso. Ok? Então eu preciso transmitir meus bens ainda de maneira consciente. Beleza? Que aí morreu, acabou, não tem mais nada. Imagina, olha que bênção. Não vou deixar problema nenhum.
Tá? Então esse é o método que eu estou desenvolvendo. Já tenho bastante observação, qualquer hora eu vou fazer um artigo sobre isso, devo lançar um livro, alguma coisa assim. Então eu coleto muita informação para suportar meus estudos e vice-versa. Com base nisso eu também faço muitas aulas. Atendi uma pessoa que tinha tal característica e tudo mais. Como a gente vai ver agora. Esses aqui, bom, tá lá, ó, Escola de Educação Previdenciária. São o César e a Sandra. Eles são um casal que foram na Defensoria Pública, conhece também, né? Você fez estágio lá? Ministério Público, ok. E aí lá, eles estavam com problema de endividamento severo, a Defensoria Pública aceitou o caso deles e recomendou, olha, você vai ter uma proteção do Estado aqui. Então, nós vamos ser seus defensores perante as instituições financeiras, você vai precisar disso, mas você precisa aprender finanças pessoais. Escola de Educação Previdenciária, está aqui o telefone. Ligou para lá, a defensoria me mandou para cá, beleza. Tem como marcar doutor Finanças? Que tem. Quando é o próximo? Marcou para janeiro. Então, eles foram lá e esse foi um dos últimos atendimentos. Aqui deve ter umas 4 semanas. Um dos últimos que já houve. Eles estão em atendimento ainda. Nesse último atendimento aqui, eles falaram assim, a doutora Flávia lá no DECOM, que é o Núcleo de Defesa do Consumidor, vai usar o nosso caso para estudo. Aí eu estou olhando assim para eles, como assim? Ela vai usar o nosso caso para objeto de estudo e vai divulgar para os outros, não sei o quê. Aí deu aquela coisa assim, você não quer ir falar na minha aula não? Claro. Aí eles querem ir. Aí, pô, então tá. E a gente ia fazer isso na semana passada, que eu dou aula sexta-feira à noite. E aí não dava para ir no dia 5, aí marcamos para ontem, dia 12. Aqui foi poucos minutos antes da aula. Esse é o Carlos Batalha, que ele era o gestor da escola até dezembro, de janeiro para cá tem outro gestor. E o casal aqui, a sala de aula estava aqui atrás. Como eu disse, eu faço fotografia de tudo, eu tropeço, eu tiro foto e coloco no Facebook. Porque eu sou professor de uma universidade federal muito conhecida e é um assunto muito importante. E tem pessoas jovens, sexta-feira à noite, dentro da minha sala e enche aquilo. Eu acho isso lindo demais. Pô, vou botar isso para os 4 ventos. Então eu divulgo tudo, não quero nem saber. Aí eu fiz uma apresentação rápida, sentei e eu estava aqui nesse canto da sala fotografando. Aqui está a Sandra falando e o marido dela, César. E aí ela estava meio comedida um pouquinho, daqui a pouco o próprio César parou de falar um pouco, a menina pegou e começou, olha aqui, ela foi andando lá para o meio da sala. Eu tenho um aluno de 61 anos de idade. Ela foi lá no meio e começou a falar e não sei o que, ficar assim, ela estava à vontade. Ela não é professora, mas ela se sentiu à vontade. Ela viu como era importante falar para jovens de 20 e poucos anos, exceção aqui do meu amigo, como é importante o jovem cuidar da vida do futuro para não chegar no ponto que eles chegaram. Olha que bênção, estava nas minhas mãos para fazer. Aí eles foram lá, olha, mas ela dominou a plateia. Aí daqui a pouco começou a ter pergunta, um monte de pergunta. Aí eu fui lá pro fim da sala também, fotografei e falei, e ela aqui falando. E lá é Praia Vermelha, então é longe pra caramba, as pessoas precisam sair mais cedo, então no finalzinho não tinha tanta gente, né? Mas eu tenho essa possibilidade, às vezes, até no meu condomínio tem uma pessoa que teve um problema, eu chamo isso de junta acadêmica, né? Eu não falo de quem se trata, mas faço um resumo do problema e dou para os alunos resolverem. O que vocês fariam com essa pessoa? Aí no final da aula eu recolho isso, faço um resumo e dou para a pessoa. A minha opinião é essa, mas dos meus alunos é essa. Tá aí o que você pode fazer, exemplo. E eles foram lá dar esse depoimento. Foi maravilhoso. Olha quanta gente. Sala cheia, sexta-feira à noite. É uma coisa bacana. Bom, para terminar, a gente falou, tentei dizer aqui o que são finanças pessoais, o que está à nossa disposição para ser desenvolvido, caso a comunidade da escola, do bairro, ache que eu possa ser necessário, podemos tratar sobre isso. Nós temos uma escola pública à disposição, nós temos um projeto à disposição, eu estou aqui à disposição. Falei como a gente opera as finanças pessoais de nossa vida, basicamente através de um orçamento, estudando, lendo livro, assistindo a filmes, fazendo workshops e tudo mais.
A ideia não é enriquecer, a ideia é viver bem, ok? Eu preciso viver bem e preciso usar a minha renda para isso. Orçamento ou planejamento financeiro pessoal, é por aí que a gente faz as coisas. Nós temos uma estratégia governamental, nós temos o nosso país de uma forma única, cuidando disso, assim como é feito em vários países do mundo. Vários países do mundo fazem a mesma coisa, nós não estamos diferentes. Um exemplo dessa operação é a Escola de Educação Previdenciária, está disponível para todos. Quem tiver a oportunidade de ir lá no centro, é grátis, você se inscreve e vai. E eu descrevi aqui um pouco do método em desenvolvimento que eu estou trabalhando nele. A ideia é escrever um livro, até ganhar dinheiro com isso, quem sabe. Ter um programa na televisão, quem sabe. Atender uma comunidade, quem sabe. Okay? Então eu estou desenvolvendo para que a gente, sei lá, isso pode ser útil para as pessoas, acredito que seja, beleza? E eu agradeço muito a atenção de vocês, agradeço muito a Tatiana por ter lembrado de mim, achar que eu possa ser útil, e queria me disponibilizar, tá, professora, de novo. Sou morador do Recreio aqui de Barra Bonita e teria muito prazer se eu pudesse ser útil de alguma forma, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado e não tenham desperdiçado seu tempo aqui comigo. Beijo para todo mundo. Valeu. Valeu. Eu vou pedir licença, porque eu tenho que sair. Inclusive tem a ver com isso tudo aí, que eu tenho que aumentar minha renda e eu tenho horário. Tá vendo? Olha só. Tá certo. Perfeito. Hoje e amanhã eu tenho que trabalhar mais do que durante a semana. Então tem que ir, tá bom? Obrigado aí, foi um prazer. Foi muito bom isso aqui. Gabriel. Né? Que bom. Isso aí tudo. Eu tô precisando de muita coisa aí. Opa. Depois ele tomar. Tá jóia. Obrigado aí, tá? Tchau. Você só quer fazer pergunta? Então, pessoal, acho que já passou um pouquinho do horário. A gente está com um cafezinho ali para vocês degustarem. O Luiz Antônio está à disposição se vocês quiserem fazer perguntas. Eu menti, inclusive, que ia ser 10 minutos, né? Foi... E ele está à disposição também para atendê-los, né? A gente tem diversos temas aí, por exemplo, de finanças pessoais para tratar. Tá bom? Fique à vontade, a gente vai começar. Minha mãe vai liderar ali o café. Ela vai arrumar uma mesinha pra gente. E aí a gente vai divulgar a próxima data. E o Luiz Antônio, se quiser ficar aqui, alguém quiser perguntar. Ok, vou ficar. Beleza. Obrigada, gente. Valeu.